Algumas revistas importantes, aí já lembrando que essas revistas hoje para nós são fontes históricas importantes, até, aliás, vocês podem inclusive utilizá-las nos trabalhos, enfim, em grupo, né? Elas foram publicadas recentemente, né, em facsímile pela Brasiliana, né? E provavelmente vocês encontram também na internet muita coisa, né? Tanto na Hemeroteca Brasileira, né, site ligado à Biblioteca Nacional, quanto em facsímile, impresso, né, disponível aí por conta da edição recente, patrocinada pela Biblioteca Brasiliana, né? Várias dessas revistas foram publicadas, né, em facsímile, ou seja, como eram na época. A começar pela revista Claxon, primeira revista modernista. Depois, A Terra Roxa e Outras Terras, né? Enfim, que existiu entre janeiro e setembro de 1926. A Revista do Brasil, né? Uma revista de intervenção mais política, né? Propriamente, né? Mais ideológica, dentro daquele contexto dos anos 20 de crise da Primeira República, né? Que existiu na primeira fase entre setembro de 26 e janeiro de 27. Né? A Revista Verde, de Cataguases, é interessante porque vejo como o modernismo não ficou restrito só a Rio e São Paulo, né, ou às capitais. Ele também teve, sobretudo em Minas Gerais, um fenômeno interessante. Ele aconteceu em pequenas cidades, né, também. Vejam, revistas de curta duração, mas que acabaram agregando, né, nomes em torno de um movimento. Né. A Revista Antropofagia, 28 e 29, uma revista que também marcou a época. Né. A Revista Festa, que sinaliza o nacionalismo vamos dizer assim, o nacionalismo de corte modernista, mas temperado pelo espiritualismo católico, né? É uma vertente muito específica, de uma agenda muito específica do modernismo. Né? E a Revista Novíssima, essa também muito particular, né? Editada pelo Menotti Del Pica e Cassiano Ricardo, né? Que começa em julho de 25 e vai até janeiro de 26, e é uma revista que já demonstra uma certa simpatia pelo fascismo. Uma revista que, por exemplo, dá muito espaço a Mussolini, né? Enfim, que é um tanto estranho hoje em dia, né? Essa aproximação entre fascismo e modernismo, né? Mas há uma vertente do modernismo europeu que se encaminha para o fascismo. No caso, aí, especificamente, os futuristas italianos, né? Que vão defender uma arte vital, uma arte de movimento, uma arte de uma cultura ligada à dinâmica do mundo industrial e à dinâmica, à experiência do campo de batalha, né? que acaba convergindo para um discurso muito próximo do fascismo. Né? O próprio Marinetti, né? Enfim, que acaba se articulando ao fascismo. Né? Vejam, então, e mesmo o fascismo sendo conservador na sua natureza, há uma vertente importante do modernismo e uma própria vertente do próprio fascismo que podem ser lidas como variáveis do modernismo histórico, né? Embora, em última instância, enfim, tenha o fascismo à direita e o stalinismo à esquerda sejam vistos como movimentos que limitaram as experiências das vanguardas, né? Enfim, históricas. Ok? Está claro isso? De arte nacional e arte realista, por exemplo, até onde eu sei, na União Soviética, movimentos mais ligados a neoplasticismo, cubismo, etc., eles eram abafados, censurados, escondidos, em favor de uma arte nacionalista, de retratos. Folclorista, realista. Né? Sim, então, aí que está. Tem que ver conforme o caso. No caso da União Soviética, esse tipo de censura, podemos dizer assim, passa a existir mesmo a partir de 1932. Então, vejam, de 17 a 32 é um período de muitas experimentações estéticas no processo de Revolução Russa, no processo de afirmação, né, do poder soviético, enfim. Mesmo nos primeiros anos de Stalin, quer dizer, Stalin começa a se afirmar para valer a partir de 32, né, e, na verdade, se afirma mesmo só com os processos de Moscou, 36, né? Aí sim o poder de Stalin é inquestionável, né? De fato. Né?
Mas em 1932 já há uma sinalização de que a cultura oficial, né, do regime soviético se caminha para uma arte acessível às massas, de tradição realista e de inspiração nacionalista ou folclorista, depende aí da perspectiva, né? No caso do fascismo, né, há todo um flerte dessa vertente, né, do futurismo com o fascismo nos seus primeiros anos, né? O fascismo, já no caso do nazismo, o nazismo, ele, enfim, muito mais combativo em relação à arte moderna, a famosa exposição da arte degenerada, basicamente é uma exposição contra a arte moderna, né, que ocorre na Alemanha, né? Eles relacionavam a arte moderna à loucura, deformação racial e mental, e parte da conspiração bolchevique judaica. Então, a arte moderna para os nazistas era expressão de uma degeneração nacional e também da raça. Mas a gente não pode esquecer que o nazismo, tanto o nazismo quanto o fascismo, se apropriaram de meios modernos, né, para fazer propaganda política, né? A moderna propaganda política nasce com o nazifascismo, né, basicamente. Nasce também com algumas experiências no mundo soviético, mas fundamentalmente com o nazifascismo, principalmente no cinema, né? Quer dizer, no cinema, o nazismo, inclusive, se preocupava em incorporar um cinema moderno, né? Não de vanguarda necessariamente, mas um cinema com uma técnica moderna, muito bem acabado tecnicamente e com temas, né, que veiculassem a ideologia nazista, né, e a ideologia, enfim, os princípios do arianismo, né? Claro, quer dizer, então, o nazismo, o nazifascismo, num primeiro momento, sobretudo o fascismo italiano, tem um certo apoio de parte das vanguardas, né, que se encaminham para a direita. No Brasil também ocorrerá isso, a gente vai ver, né? No Brasil, esse grupo em torno da Novíssima, depois em torno do grupo da ANTA, ou verde-amarelismo, se encaminhará para a direita política, né? Mas, além disso, mesmo reconhecendo que, como saldo geral, o nazifascismo é antimoderno, antimodernista, né, ele soube se apropriar dos meios modernos de comunicação, rádio e cinema principalmente, né? E também fotografia, cartaz, né? A propaganda alemã, a propaganda nazista é até hoje usada, estudada, né, em cursos de propaganda, ou então quando se estuda propaganda política, né? O uso da fotografia, o uso do cinema realmente é muito forte e muito criativo, né, nesses países. Está claro? Não sei se é isso que você estava colocando, né? Agora, como saldo geral, concordo que é um limite à vanguarda, tanto o nazismo quanto essa vertente específica do bolchevismo, que é o stalinismo, né? Ok? Bom, em torno da discussão sobre o modernismo, na verdade, a gente tem que... o importante aqui no curso é pensar o novo papel do intelectual, né, no contexto brasileiro, né? Não só no contexto brasileiro. Dá para dizer, como eu já disse para vocês, que o modernismo brasileiro é um capítulo das vanguardas, menor ainda que seja, das vanguardas internacionais, né? Para nós, obviamente, ele não é menor porque ele foi importante, né? Então, no contexto comparativo, né, o modernismo brasileiro, obviamente, ele tem uma influência mais local, né, do que propriamente, enfim, né, não gerou influências em outros países, como as vanguardas europeias, né, que eram imitadas, eram cultuadas, eram estudadas, enfim, em contextos que não eram os seus de origem. De todo modo, como parte desse movimento geral, quer dizer, o Brasil, nesse momento, começa a viver também um debate sobre o papel do intelectual na vida nacional, né, e junto ao Estado, né? Assim como aconteceu na Europa. Quer dizer, claro que a Primeira Guerra Mundial tem um efeito importante nesse processo, né? A Primeira Guerra Mundial ela é uma experiência também intelectual, catastrófica, né? Ela sinaliza que a Europa, tida como o lugar da civilização, o lugar que era referência, né, para o resto do mundo, pelo menos assim que eles se colocavam, né, obviamente dentro de uma perspectiva imperialista, né, conseguiu a façanha de se autodestruir,
Então, como que um continente que se via como o auge dos costumes e da civilização, né, modelo a ser exportado conforme essa perspectiva imperialista, né, à época, como que se explicava que esse continente, portanto, pudesse colocar seus cidadãos numa situação catastrófica que era uma guerra de trincheiras, uma carnificina em massa, né? Então, há uma crise do intelectual no pós-Primeira Guerra. Há uma crise das artes no pós-Primeira Guerra, né? Aí eu recomendo muito a leitura de um trabalho publicado no Brasil há 2 anos, que se chama Adeus à Europa, do Olivier Compagnon, né? Para vocês entenderem essa crise do lugar da Europa no imaginário intelectual sul-americano, particularmente brasileiro, né? Latino-americano, desculpa, particularmente brasileiro, né? O autor se chama Olivier Compagnon e o livro se chama Adeus à Europa. E vejam, então, em grande parte, não é? Quer dizer, inclusive, se vocês olharem para as vanguardas históricas, aqueles movimentos de, enfim, experimentalismo formal e ruptura estética que vão ali de 1907 até 1928, né? Mais ou menos, esse é o período das chamadas vanguardas históricas, né? Vocês vão perceber que na Primeira Guerra Mundial há um corte nesse processo, há uma clivagem importante nos objetivos dessas vanguardas. Se antes da guerra, cubismo, expressionismo e futurismo acreditavam que a ruptura estética ia produzir um mundo novo, né? Um mundo mais conectado ao progresso técnico, a era das máquinas, a era das massas, a era né, da classe operária, das fábricas, né, assim. No pós-guerra, a arte de vanguarda fica muito pessimista, fica duvidando sobre a capacidade da arte, mesmo de vanguarda, em construir um mundo novo. Não por acaso, muitos historiadores consideram que o principal movimento de vanguarda do pós-guerra é o dadaísmo, né, o movimento Dada, que negava qualquer função à arte, qualquer utilidade à arte, né, que negava a possibilidade da arte interferir na vida das pessoas, que, portanto, né, se a arte não construía nem o mundo futuro, nem a felicidade, ela era qualquer coisa, ela tinha que ser desvalorizada como instituição. Quer dizer, talvez o grande saldo do dadaísmo é exatamente isso, colocar em xeque a arte como instituição e como experiência humana, né, e desvalorizar a própria ideia de arte, né. Surrealismo, também outro movimento importante no pós-Primeira Guerra, vai ter uma outra perspectiva, né? Que vai se aproximar de uma politização, enfim, uma busca de um outro mundo a partir da ruptura com a lógica racional, né? Mas, de todo modo, é uma expressão também dessa crise do pós-guerra. No caso do Brasil, né, é interessante que a busca de uma autorreferência nacional para uma arte moderna, né, no pós-guerra, é bastante sintomática, porque a Europa deixa de ser modelo, né? A Europa, como cultura, né, é colocada em xeque também. Porque, afinal de contas, como imitar um continente que tinha acabado de se destruir, que tinha demonstrado um grau de barbárie, né, próximo às chamadas sociedades atrasadas. E pior, uma barbárie, né, que tinha sido incrementada pela tecnologia, né? Que vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra, a primeira guerra na história que você tem a máquina contra o homem, a máquina contra o soldado, né? Sobretudo a partir de 1916, né? Que se inventa o tanque de guerra, o submarino, o gás, né? O avião, né? O avião usado para bombardear, quer dizer, tudo, a experiência da máquina contra, né, o soldado lá na trincheira é uma ruptura de consciência, de experiência histórica, né? E é interessante que aí isso também vai ter um certo impacto, né, nas vanguardas. Os futuristas vão dizer, é isso, é a era das máquinas, né, o homem não vale mais nada. Portanto, a arte tem que ser a arte das máquinas, né? A experiência humana é colocada em xeque, inclusive, como medida da experiência estética, no caso do futurismo, né? De todo modo, a Europa deixa de ser o centro, né? E abre espaço para a busca do quê? De um questionamento, tanto do lugar do intelectual em relação à construção da cultura nacional, quanto, né, da função do intelectual na sociedade, né? Então, no caso do Brasil, como se
dará, vamos dizer, a tradução desse debate no caso brasileiro? Primeiro, a busca de uma identidade nacional. Né? Uma identidade nacional que, portanto, tinha duas missões muito importantes. Primeiro, descobrir qual que era efetivamente a cultura brasileira, as raízes da cultura brasileira. Segundo, uma vez estabelecida o que deveria ser a cultura brasileira, quais os materiais, vamos dizer assim, inspiradores de uma cultura verdadeiramente brasileira, né? Esse material deveria ser mobilizado para uma ruptura estética e para uma educação em dois planos, tanto das elites quanto das massas. Então, vejam, a busca de um material que inspirasse uma nova cultura brasileira, né? A busca de uma experiência estética nova e, terceiro vetor, a busca de uma, vamos dizer assim, a expansão dessa nova cultura via educação. E uma educação que deveria reformar o povo e as classes populares, né, quando eu digo povo, e as elites. Né? Vejam que o modernismo, portanto, não quer apenas reeducar as massas, reeducar as classes populares, mas também reeducar as elites. Né? Por que isso? Porque na crítica que já aparece lá na Semana de Arte Moderna, né, as elites brasileiras mimetizavam a cultura estrangeira, principalmente a cultura francesa. Portanto, era preciso como que educar as elites para reconhecer a brasilidade que adormecia aonde? Nas classes populares. Daí essa preocupação, né, em construir uma cultura nacional e popular. Né? E moderna ao mesmo tempo. Então, vejam. Aqui eu cito um trecho do Milton Lahuerta, né? O questionamento da ordem fazia-se com base num ângulo de visão genericamente modernista, que buscando o brasileiro, né? O que é o brasileiro, o que era o Brasil, né? Redescobrir o Brasil, esse era o mote, né, modernista, recoloca com muita força a preocupação com o nacional e com a forma popular, e forma do popular. Né? Então você tem a busca da brasilidade, do brasileiro, que é o brasileiro, né? Que é a cultura brasileira, né? Qual a identidade do povo brasileiro. É um debate que, na verdade, vinha lá desde o século XIX, em outras vertentes, né? Mas ele é recolocado pelos modernistas em outras bases. A preocupação, portanto, com o nacional, ou seja, uma cultura que não fosse meramente expressão de um regionalismo. E por que essa questão é importante? Porque nós vimos que na Primeira República a expressão regionalista na cultura é muito forte. Né? A identidade regional é muito mais forte que a identidade nacional naquele momento. Né? E a questão do popular. Qual o lugar do popular, ou das classes populares, como matrizes culturais dessa nova cultura brasileira moderna? Você queria colocar uma questão? Oi. Sim. Uma coisa que eu não consegui transpor no modernismo é se essa busca por identidade nacional ela foge da temática. Ela, de certa forma, cai numa forma, na descoberta de uma forma específica do Brasil. Nessa época, por exemplo, eu lendo mais de Andrade, eu percebo muito que é um cubismo, mas com temas paulistanos ou brasileiros, e fica mais uma adaptação só da temática, não da forma, da literatura. É interessante porque, essa é uma questão interessante porque, até no livro do Sérgio Miceli, né, Nacional Estrangeiro, né, o Miceli vai trabalhar exatamente essa tensão entre a dificuldade de você se descolar formalmente daquilo que vem de fora, mas, ao mesmo tempo, a busca de uma a gente podia chamar de uma matéria, né, nacional e popular. Essa contradição realmente não será resolvida. Aliás, ela é constitutiva da experiência moderna no Brasil. O que não quer dizer que a experiência moderna seja fake, seja só por isso ela seja postiça. Mas é uma dialética que é inescapável. Eu quero redescobrir o Brasil, mas toda a inspiração formal vem de fora. Né? Agora, isso tem que ser visto com muito cuidado, né? Para não cairmos naquela ideia do deslocamento das ideias ou da imitação pura e simples. Né? Porque aí eu acho que a gente, assim, o debate rende pouco. Né? Por exemplo, né, qual que é todo o esforço do Mário de Andrade, que você citou?
é você tentar descobrir a forma nacional a partir da matéria nacional. No caso da música, isso é muito claro, né? Mas o Mário de Andrade, ele colocava claramente limites à ideia de que a gente precisaria, para ter uma cultura brasileira, reinventar a técnica, né? Reinventar a forma, sim. Eu acho que são na verdade, três planos de questões. Há uma técnica de composição artística, que essa sim é, no caso do Mário, particularmente no caso da música, para o Mário de Andrade, ela é universal. Quer dizer, você não tem que ficar inventando nada. A técnica é aquela que está estabelecida pela música ocidental, nos últimos 3 séculos, né? 17, 18, 19. E 20, né? Claro. Né? Agora, esta técnica tem que servir para buscar uma nova forma, né? Para não ficar copiando formas antigas, né? Para não ficar fazendo sinfonias, óperas, a antiga. Só que, além dessa nova forma, é preciso que essa forma tenha um lastro nas matérias populares, nos sons populares, né? nas danças brasileiras. Então é interessante, aí não é o caso tanto de opor forma e conteúdo, ou forma e matéria, né? Mas uma técnica que é universal, que não é questionada, que deve servir para avançar na arte, e uma forma-conteúdo, a gente podia até usar, né, essa expressão, forma-conteúdo nacional, né? Em diálogo, porque, veja, quando você fala assim, o cubismo, me lembra o cubismo, me lembra, né, o expressionismo, tudo bem, mas são dados formais e, vamos dizer assim, perspectivas de criação artística que, de repente, podem ter um abalo local e virar uma outra forma, mesmo sendo originalmente apropriadas e vindas, né, apropriadas a partir de uma experiência que vem de fora do Brasil, né? Então, a questão da forma-conteúdo ela é mais complicada. Eu acho que é aliás, um problema no debate cultural, na historiografia da cultura brasileira, que muitas vezes se opõe forma e conteúdo. Então, por exemplo, né, você citou o tropicalismo, né? É muito comum a gente ver, não, o tropicalismo tinha uma preocupação formal em relação ao nacional popular, ou a música popular brasileira, que seria mais nacional popular, portanto, mais ligada a um conteúdo, né? Enquanto o tropicalismo estaria mais preocupado com a forma. É uma falsa posição. Porque tanto a tradição nacional popular, que está no caso da MPB dos anos 60, ela também tem uma preocupação com a forma. Tanto quanto o tropicalismo, né? E ambos têm uma preocupação com a matéria, com o material a ser a matriz da arte. Então eu acho que é uma armadilha a gente opor forma-conteúdo. É um problema. Eu vou até citar outros exemplos. Até você citou os anos 60, né? É muito interessante que os dobramentos do modernismo vão até pelo menos os anos 70. Né? Porque o tropicalismo é um capítulo tardio, né, do modernismo. Né? Mas eu diria que o Chico Buarque é tão modernista quanto Caetano, nesse sentido que eu estou colocando aqui na aula. Vem da preocupação de você pensar o que é o Brasil, a partir de uma forma popular, a partir de uma técnica, né, poética moderna. Né? Tá claro? Quer dizer, porque às vezes é muito comum... nos anos 60 era muito comum ter essa oposição, né? O Chico é o passadismo, o Caetano é o moderno, é a ruptura. Não é tão simples assim. Por exemplo, talvez o exemplo nem tenha sido tão bom, mas no caso do Edu Lobo, né? Que é um compositor dos anos 60, identificado com o que se chama genericamente de nacional popular, ou seja, com a MPB mais engajada, mais nacionalista, que se inspira no folclore, né? O Edu Lobo não é um artista moderno? Né? O Edu Lobo, por exemplo, o tempo todo remete a Mário de Andrade para legitimar suas músicas, né? Para fundamentar sua composição nos anos 60 e 70, né? Sobretudo nos anos 60. Então veja que o modernismo, ele tem, voltando aqui para o slide, ao tentar conectar forma moderna, portanto uma forma nova, forma que não simplesmente imite formas que vêm prontas do exterior, né? Que busque, né, se apropriar de técnicas artísticas que estão circulando aí disponíveis e que, ao mesmo tempo, se preocupe em olhar e construir o nacional a partir do popular, né? Esse princípio geral do modernismo, desse novo intelectual e novo artista que emerge nos anos 20, vai atravessar praticamente todo o século XX brasileiro. É a preocupação, portanto, em você não apenas fazer uma arte
que atualize a cultura, uma arte que simplesmente divirta as massas, mas que fale alguma coisa, que tenha uma espécie de mensagem, né, de afirmação identitária. Isso vai ser muito forte, por exemplo, no debate musical, no cinema novo, né, na literatura brasileira. Né. É interessante que a poesia, por exemplo, você tem, né, desde os anos 20, uma poesia moderna bastante ousada, nos anos 30. Né. Na prosa, né, no romance, por exemplo, haverá vários capítulos do modernismo, né? O romance regionalista da década de 30, né? Sobretudo o romance nordestino. Depois, né, nos anos 50, Guimarães Rosa, né? Que é um outro momento da literatura moderna, em diálogo, não apenas com o modernismo brasileiro, mas com, enfim, com o modernismo literário mundial. Né? Clarice Lispector. Né? Então, são desdobramentos que vão ocorrendo ao longo das décadas. Né? Por exemplo, o teatro, é interessante que o teatro, não haverá um teatro modernista, muito vigoroso, somente a partir dos anos 40. Né? A primeira peça considerada moderna no Brasil, que tem uma ruptura de linguagem em relação ao teatro mais estabelecido, é Vestido de Noiva, Nelson Rodrigues, 1942, se não me engano, 3. Né? Tá? Quer dizer, a primeira peça que o palco se quebra a unidade de tempo, espaço e ação no palco. Né? Até então as peças eram mais narrativas, assim? Mais narrativas, ou musicais, ou teatro de revista, ou melodramas. Né? Então, o texto do Nelson Rodrigues, e ele se abre a uma montagem, né, que vai quebrar o princípio básico do teatro clássico, né, que é unidade de tempo, espaço e ação. O que você está vendo no palco não é necessariamente o que aconteceria na realidade diegética, como se diz, né? Se quebra. Né? Só para lembrar, o Vestido de Noiva, né, você tem 3 planos, né? O plano da realidade, o plano do sonho e o plano da lembrança, acontecendo no mesmo espaço. Né? Então, é uma outra perspectiva formal. Né? As artes plásticas, né? As plásticas, a questão moderna no Brasil atravessa o século XX. Né? Ela começa aqui com Tarsila, com Anita Malfatti, na verdade, né? Mas que acaba se retirando de cena, né? E Tarsila talvez seja o grande nome, depois de Cavalcante e Portinari, talvez esses primeiros 3 que... Né? Lazar Segal também, obviamente, né? Um artista que vem já formado de fora, né? E é muito importante para a modernização das artes visuais no Brasil, né? Para a atualização das artes visuais. Mas a produção vai embora, né? Atravessa aí o século XX. Na verdade, a questão do experimentalismo nas artes visuais até hoje se coloca, né? Em outras áreas houve uma espécie de esgotamento desse ciclo, né? Mas nas artes visuais, não. Né? É quase que uma obrigação do artista, se ele quiser se inserir no mercado de artes, ser um artista de ruptura, um artista de vanguarda. Dificilmente uma pessoa que pinta carneirinhos na paisagem hoje consegue, né, ser reconhecido pela crítica ou entrar num sistema de galerias. Né? Então vejam como é uma... Né? É claro que o modernismo morreu, mas vejam que ele estabelece um padrão de ruptura, né, e um padrão de expressão que vai, inclusive, reordenar o mercado. Né? Com muitas vertentes. Né? E, por exemplo, se a gente separar muito essa busca do nacional, do moderno e do popular, se a gente separar essas 3 coisas em vertentes diferentes e até que se opõem, como explicar, por exemplo, um Hélio Oiticica? Né? Um grande artista aí dos anos 60, 70. A obra do Oiticica é uma obra que olha para a favela carioca e produz o que havia de mais, né, inovador nas artes plásticas dos anos 60, inclusive em termos mundiais, podemos arriscar dizer. Né? Parangolé, né? Alguém já viu um parangolé aqui? O que é o parangolé? Nunca vi um parangolé. Não precisa ver parangolés pelas ruas, né? Mas enfim. Já viram? O que é um parangolé? Alguém já viu? O que é um parangolé? O que é um penetrável? O que é um bólide, né? O que são essas coisas? São inspirados no mundo popular das favelas e do samba no Rio de Janeiro, das escolas de samba. E aí? É nacional popular ou é vanguarda, enfim, né, cosmopolita? Né? Então, essas armadilhas, às vezes, que se colocam no debate historiográfico, a gente tem que tomar muito cuidado.
porque é muito forte no Brasil essa divisão, se estabeleceu, muito, sobretudo nos anos 70, né? Não, ou você é oswaldiano ou Mário Andradiano, ou você é nacionalista, folclorista, nacional popular, ou você é, enfim, vanguarda. Né? Muito cuidado com isso. Claro que há vertentes, mas eu diria que o Big Bang, né, vamos dizer assim, são os vários modernismos que se estabelecem, e esse novo lugar do intelectual e do artista que se estabelece na cultura brasileira a partir dos anos 20. Né? E que eu diria que aí sim há um esgotamento histórico. Né? Eu diria que uma hipótese que esse longo modernismo se esgota nos anos 70. Né? Ele mal chega nos anos 80. Por que ele se esgota? Porque esse tipo de artista intelectual desaparece, não tem mais função. Né? O debate cultural brasileiro muda, né, de agenda. Né? A massificação da cultura, e aí eu não estou propondo nenhuma análise moral, né, enfim, não estou nem propondo uma discussão de hierarquias, né, de gosto, mas a massificação da cultura muda totalmente esse debate, muda totalmente a formação, né, de uma agenda cultural, a formação da experiência cultural do cidadão, muda completamente. Então nós estamos num mundo aqui que a massificação ainda não existe nos anos 20 e 30, começa a aparecer nos anos 40 e 50, de maneira ainda muito tímida, e vai conviver com um certo elan modernista até os anos 70. Essa é um pouco a hipótese que eu tenho quando eu falo do longo modernismo. Né? Tema que eu discuti até num texto. Né? Sem prejuízo dessa pluralidade de modernismo, sem prejuízo dessa tensão entre forma e conteúdo e entre inovação e tradição, né? Que é uma marca do modernismo. Né? O modernismo brasileiro é muito preocupado com o passado, além de ser preocupado com o futuro. Isso é interessante. Né? O artista intelectual se coloca como uma espécie de mediador entre aquilo que marca a identidade que vem do passado e aquilo que deve ser o futuro moderno brasileiro. Né? E é muito comum isso, vários países passaram por isso, países que são periféricos, que passam um processo de modernização, né? Industrial, por exemplo, de urbanização, eles normalmente passam por esse tipo de debate cultural. Quem somos nós, para onde vamos? Da onde viemos? Né? Isso é muito comum em vários países que a Europa passou por isso entre o 19 e o começo do 20. Né? Exatamente quando emerge a sociedade industrial né? E é interessante que o modernismo histórico está muito conectado às utopias revolucionárias. Né? No caso mais dramático, mais orgânico, é o caso da Revolução Russa. Né? Lá as vanguardas artísticas estão intimamente imbricadas com o processo revolucionário de 17 ou mesmo antes. Né? O chamado cubo-futurismo russo está intimamente ligado à Revolução Russa. Né? E vai ser tragado por ela, inclusive, né? A gente já viu aqui, né? Vai ser tragado, vai ser absorvido pela Revolução. Né? Veja então aqui a conexão desse novo artista intelectual, que se coloca como missionário, como mediador do povo-nação, também está acontecendo no Brasil num processo de crise política dos anos 20, entre os anos 20 e 30. Né?